Essa palestra aqui é com a chamada Tribuna Jovem. Não é? Por que a Tribuna Jovem? Porque é quando a gente traz alguém do DEIJE, traz um evangelizando, alguém que frequenta as aulas de evangelização, para fazer a palestra junto com a gente. Então hoje a Malena está conosco aqui. Lá nós temos um pessoal do DEIJE concentrado lá. Né? Para quem vem nas segundas-feiras, nas palestras antes do passe, eu sempre falo do DEIJE, que é um departamento que tem o principal funcionamento aos sábados, das 15 para as 3 até as 16 horas. Antes tem oficinas artísticas, um pouco depois também. Não é? E o foco do DEIJE é trazer a mensagem de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita para essa faixa etária, que vai de hoje 2, que já tem os mais novinhos, até 21, 22, 23, 24, enquanto for decidir ficar. Então nós temos essa faixa etária. E a Malena, ela é da minha sala no DEIJE. A Malena tem 15 anos e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Para quem viu um tempo atrás, né, eu, o Ricardo e o João trabalhando as bem-aventuranças, não vai lembrar dessa bem-aventurança, porque na verdade ela não é uma bem-aventurança, ela está dentro do capítulo Bem-aventurados os puros de coração, que fala sobre toda aquela questão, não é? De tudo que nós misturamos com esses ensinamentos de Jesus e com esse certo e errado, e a gente acaba perdendo o caminho. Então, esse bem-aventurados, aqueles que têm os olhos fechados, está dentro do capítulo 8, que é bem-aventurados os puros de coração, que daí sim é uma das bem-aventuranças que é trazida pelos apóstolos de Jesus, né, narrando o que ele falou. E esse trecho aqui, os bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, é o item 20 desse capítulo 8, né? Mas ele foi trazido pelo Espírito Vianney. Nos explica o que é o Vianney, Mariana? Desculpa. Calma, não tem problema. Vamos lá. O Vianney. Eu sei quem ele é. Tá. Vianney, ele era um padre diferente dos outros, porque ele não tinha um estudo que nem os demais padres. E com o tempo ele foi ajudando as pessoas e foi curando também, teve curas. Então Allan Kardec, ele invocou Vianney para tentar ajudar a menina cega, né? E daí ele veio da cidade de Ars, lá na França. Isso aí. E o Vianney, não é? Ele foi evocado pelo Kardec num dos trabalhos do Kardec, né? Não é no período da codificação. Quando a gente for abrir o Evangelho, se não for essa versão aqui, ó, que a gente está usando hoje, vai estar, ao invés de Paroco, Vianney Paroco de Ars, que é essa cidade na França, vai estar Cura de Ars. Cura é paroco, padre, não é? Como a Malena nos explicou, o Vianney, ele era um padre que não tinha muito estudo, então ele era muito espezinhado pelos outros padres. Mas por ele ser muito humilde, ele começou a praticar, né, a realizar curas com aquelas pessoas que vinham ali. E com essa fama, o Kardec acabou evocando ele e ele nos trouxe esse texto que a gente vai trabalhar hoje. Bom? Vamos trabalhar esse texto então? Vamos lá. A Mariana vai ler e a gente vai comentando juntos. Meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar esta pobre sofredora? Impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas, pobre criança. Ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Esse trecho aqui, né? Lembrando que como é um trecho um pouquinho grande, nós não vamos ler todo ele, nós fizemos um resumo, não é? Ontem nós viemos para cá, fizemos um resuminho dele para não ficar lendo um trechão grande, né? E esse trecho aqui, ele já nos traz a ideia que Kardec evocou o Vianney lá, que ele estava vindo a chamado de alguém, não é? Mas, porém, ele nos traz também a ideia que nada acontece sem a vontade de Deus, não é, Malena? Nada acontece sem a vontade de Deus e que é necessário um empenho nosso, mas que tudo que está acontecendo na nossa vida está dentro do planejamento de Deus. Né? E muitas vezes nós queremos um milagre, alguma coisa, mas nós não sabemos se aquilo que está acontecendo é o melhor para nós, não é? E ele também quer dizer que ela mantém a esperança, que mesmo que Deus não, que ele não cure ela tem que seguir orando, porque tudo foi na vontade. Depois ela vai entender quando tiver no plano espiritual. Isso.
Muito importante isso aí, né, que tu lembrou, né, Marina? Que muitas vezes a gente quer a cura, mas não quer entender o porquê que aquela doença está ali. Qual é o resultado daquilo, não é? O que aquilo está nos trazendo de benefício, a gente quer se livrar daquilo, sabe? Se livra daquilo, né? Às vezes vem as pessoas aqui, pegam aquela fichinha de passes que a gente tem aqui, tem 4 passes, né? A pessoa para ali na recepção e diz assim, ó, que dia que eu posso fazer esses 4 aqui de uma vez só, hein? Quero me livrar disso aqui, eu tenho mais o que fazer, né? E a Marina nos lembrou da importância da prece. Porque sem essa ligação com Deus, nós não vamos saber qual é o caminho que a gente tem que ter, não é? Lembrando que a prece, ela não vai mudar quem nós somos, mas ela vai nos ajudar a compreender quem nós somos, para que a gente possa mudar. Tudo bom, Paulo? Beleza? Cumprimentar as pessoas. E também não tem uma prece certa, assim, a gente fala de acordo com a nossa fé e com o nosso coração e com a nossa esperança que tudo vai dar certo. A gente fala pra gente vai entender. Isso aí. Continuamos um pouquinho? Posso continuar antes, Sérgio? Uhum. Quando estiverem aflitos, olhem sempre para o céu e digam no fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas faça com que minha alma doente seja curada, para que minha alma chegue até o Senhor, com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos. Isso aí, né? O que ele quer nos dizer aqui, né, gente? Tem uma partezinha aqui que é bem importante também, que a gente não frisou, mas nós vamos botar aqui também. Ó, a doente seja curada das enfermidades do corpo. Olha essa partezinha aqui, ó. Castigue minha carne, e se isso for necessário, para que minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos. E a gente olha no Evangelho, que coisa forte. Castigue minha carne, né? Ai, meu Deus, parece que o cara tem que estar lá, né? Se açoitando e coisa e tal. E a gente lembra... E até uma coisa interessante que ontem nós não conversamos, mas antigamente era uma prática muito comum nos monastérios, os parocos, os padres usarem o cilício. Sabe o que era o cilício, né? Eles aprendiam ali uma cinta, uma coisa que ia apertando, e a dor ia lembrando para eles que eles tinham que fazer a penitência, que eles tinham pecado. Então, através da dor eles lembravam. Mas o que será esse castiga a minha carne, se a gente for entender hoje, não é? Nós todos sabemos que a gente reencarna. Sim. Nós reencarnamos, não é? E quando a gente reencarna, a gente traz os problemas e as questões de outra vida. E de outra vida, e de outra vida, e de outra vida. E só Deus que sabe quantas vidas a gente está trazendo essas questões. E será então que essas doenças que a gente está passando, não é, Marlena? Sim. Será que essas doenças que a gente está passando não podem ser esse tal que castiga a minha carne para que minha alma fique curada antes do meu corpo? Será que a gente não tem que entender que muitas vezes essas dificuldades que a gente passa não seria algo para que a gente conseguisse evoluir ao invés de tirar dificuldades? Sim. Quer comentar algo? Não? Tava na ponta da língua, às vezes. Tá. Será que essas dificuldades elas não nos ajudam? Porque muitas vezes, quando a gente tá... Inclusive, eu já fui visitar, tomara que depois ele não escute esse áudio, porque ele vai saber que foi eu que falei. Fui visitar um parente que está no hospital. Ele estava lá com aquela cara assim, ó. E aí, fulano, como é que tu tá? Opa, não, mas vai melhorar, né? Mas aí, como é que tá? Não, ruim é tá. Tava com aquela cara desenxabida. E fora, quando não tava no hospital, era tudo festa, era tudo alegria, tralalá e tralalá, né? E tomava um gorozinho, comia um churrasquinho, aquela coisa toda, e ia pesando no organismo. Mas detalhe, é a segunda vez que ele vai para o hospital por conta da mesma coisa, só que agora dobrou a urgência da questão, né? E tu chega lá, da outra vez que ele estava no hospital, eu cheguei lá, ele parecia um picolé de manga. Tava amarelo. Fulano, tu tá amarelo? Ah, pois é, eu tô amarelo. Aí eu entendi o que eles dizem do povo amarelo. É um cara amarelo. Hoje ele não tá tão amarelo, mas ele tava ruim. Mas por conta das mesmas coisas. E de onde é que vem essas coisas repetitivas erradas que a gente faz? De onde é que será que deve vir?
Tipo que nem às vezes a gente nasce sem um braço, sem uma perna, e a gente fica se perguntando, mas por que eu nasci sem um braço, sem uma perna? Mas pode ser que nessa vida a gente não cometa um erro que a gente cometeu na vida passada, tipo, usando um braço, tipo, batendo em alguém, ou os olhos mesmo, que essa menina era cega, tipo, via alguma coisa, ou com os olhos, tipo, via alguma coisa que alguém fazia de errado e não comentava, e nessa vida a gente mesmo pode escolher, antes de reencarnarmos nesse corpo, a gente pode escolher, bom, nessa vida eu quero nascer cego para não cometer os mesmos erros com os olhos que eu cometi na vida passada, para mim conseguir evoluir e não ficar sempre naquela mesma bola, assim, cometendo os erros. Importante isso aí que a Maria nos falou, né? Porque se nós formos parar para prestar atenção, se o corpo é uma ferramenta, para a gente, uma ferramenta para o espírito, porque olha lá, a nossa dificuldade de entender a nossa reencarnação e entender como a gente funciona é porque nós nos vemos corpo. Eu olho no espelho e vejo um corpo. E raras são as pessoas que falam perispírito, né? Eu estou em casa, até porque perispírito não assusta. É o espírito. É, aqui ó, passou um espírito. Eu tô em casa e eu tô sentado aqui, eu vi um vulto. Ai, eu vi um vulto, acho que foi um perispírito. Não, é fantasma, né? Ai, eu vi um fantasma. Fantasma assusta. Ai, fantasma. Fantasma é mais comercial, vende. Eu vi um fantasma, né? Ninguém, né, viu o filme O Perispírito de Joana d'Arc, não, é fantasma. Né? E a gente esquece muitas vezes, né, que nós carregamos essas enfermidades, esse perispírito, que é o corpo espiritual. E isso está ali guardadinho. Mas o corpo físico é a ferramenta desse perispírito. E se o corpo físico é a ferramenta do perispírito, quer dizer que tudo que a gente sente pelo corpo físico, nós poderíamos chamar de visão. Porque eu sinto gosto pelo corpo físico, eu vejo pelo corpo físico, eu toco pelo corpo físico, escuto, eu cheiro. Então tudo entra pelo corpo físico, e pelo corpo físico que a gente se perde muitas vezes, né? Que a gente se perde muitas vezes nos vícios do mundo, né? Quer comentar algo? A gente segue. Pode seguir, senhor. Conseguir? Então vamos lá, vamos para a próxima parte que a gente destacou. Pode ir. Posso ler? Pode ler. É preciso lembrar-se do que Cristo falou. Se possuem um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Pode continuar de pouquinho assim. Posso? Quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz? Como são felizes os que suportam a prova de ficar sem a visão? Seu olho não será motivo nem de escândalo e nem de queda. Ah, tá. Tá. Ai, como eu adoro nascer cego, né? Ah, como é bom nascer sem uma perna. Ai, como é bom, não é? Ai, que maravilha. Mas ontem a gente usou uma expressão ontem muito interessante. Vamos supor que o cara que gosta de tomar um gorozinho, o cara que gosta de beber, não é? Uhum. E olha o que ele disse assim, ó. Quantos existem na Terra que um dia nas trevas amaldiçoariam ter visto a luz, não é? Sim. Se o cara gosta de tomar um gorozinho, o cara chega numa festa e chega aquele balcão de bebida, o cara chega na festa, o que o cara diz? Vou beber só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Mas ele chega e já pensa, ó, brilhou. Ah, agora clareou tudo. Agora clareou tudo, né? Então muitas vezes aquilo que para nós é uma maravilha é uma cova, é um buraco, né? É que nem uma prova, é que nem um cara que bota aquele óculos de sol e acha que tá abafando e com o óculos de sol não vê o buraco que vem na frente. Aí tá lá bem gatão no buraco. E quando ele diz aqui, não é? Quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz? Pega um vício que tu tem uma dificuldade, que tu todo dia faz. Quando a gente diz vício, tanto vício físico quanto vício moral. Todo dia faz. Nem de docinho. Docinho. De negrinho que a gente falou. Docinho, né? Aí sim. Pega isso aí, mas vamos pegar o camarada, né? O camarada que fica assim. Se tu todo dia tu come um docinho,
todo dia tu come um docinho, todo dia aquela maravilha, aquela, né? Aquela beleza divina, aquele clarão. Vai dizer que não fecha o tempo no dia que tu não come um docinho. No dia que tu não toma um traguinho. No dia que tu não executa aquele vício moral. Por exemplo, a pessoa que faz fofoca. Se não fizer uma fofoca... Fabrício? Se não... Eu não registrei, Fabrício. Eu vou apagar do áudio. Se não fizer uma fofoca, a pessoa se coça. E se não fizer a fofoca chega nele. Tá a Malena ali, né? A Malena, vamos supor, não, só uma suposição. A Malena gosta de fazer fofoca. E aquele dia ela disse assim, ó, hoje eu não vou falar mal de ninguém. Batata. Vai chegar aqui alguém. Malena, tu nem sabe, é do Fabrício Nova. O Fabrício, com aquele cabelo dele, o Fabrício. E a gente atrai, e a gente atrai. Nós atraímos, né, Malena? Nós atraímos. Então, muitas vezes, algumas coisas que nos são tiradas, que nós gostamos muito, que nos exercitam o vício e nos fazem praticar os atos errados, se nós permanecemos algum tempo sem elas, parece um sofrimento. Mas no final daquele tempo, da não prática do vício, você está mais forte contra o vício. Sim, os 15 dias de... Isso. Abstinência. Passa a abstinência, né? Passa a abstinência física e depois é só o pensamento. E aí você vai ter que te controlar o pensamento, né? Quer comentar algo daqui? Não, só vamos seguir. Não? Vamos seguir? Então vamos seguir. Calma aqui. Alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do Espírito? Que não podendo enxergar, vive de contemplação e de amor? Então, não pediria para ver imagens menos puras e menos dignas do que aquelas que você percebe sem a sua visão. E aqui, né? O que será que ele está nos falando com essa contemplação, com esse amor, né? Ontem a gente usou um exemplo bem interessante. Aquele lá da menina que tinha um compromisso e ao mesmo tempo ligaram para ela. Lembra? Tu quer citar esse exemplo? Sim. Um dia, o guri que ela tanto gostava marca com ela para ela sair naquela tarde. É isso mesmo, né? E daí tá marcado lá às 3 horas, vamos no cinema e tal, né? Aí chega, pouquinho tempo antes dela sair, ela já tava pronto tudo e tal. A amiga dela, melhor amiga dela, liga para ela e fala assim: amiga, eu preciso de ti, eu tô me sentindo muito sozinha, vou me matar, meu Deus, não sei o que. E a amiga pensa assim: ai meu Deus, minha amiga. Daí ela vai ver a amiga, claro, né? E depois, no outro dia, né, ela fica lá com a amiga dela, ajuda a amiga dela. Depois, no outro dia, a amiga dela chega e fala: muito obrigada, amiga, eu tava precisando de ti. E tu me ajudou muito, porque aquele dia eu tenho certeza que eu iria me matar. E eu tenho muito te agradecer. Daí a pessoa se sente até... Daí vem aquele de alívio, assim, por ter conseguido ajudar uma pessoa. E vai dizer que muitas vezes, não é? Nós optamos, a gente está com uma opção no dia de fazer alguma coisa. Você é para me divertir, eu vou sair, que evangelização que nada, que palestra que nada, que não sei o que, né? Eu vou pegar um cinema, vou pegar um shopping, vou sair para namorar, vou tomar um sorvete. E no horário que eu tô combinado com alguém para sair, surge essa situação, alguém me liga. Aparece alguém na rua me pedindo ajuda. Alguém liga dizendo: fulano, me pega aqui que me quebrou o carro. Fulano, me substitui no serviço. Fulano, e tu eu tô há meses esperando para fazer isso que eu quero fazer. E tu abre mão dos teu lazer, que tá ali, tá incluído o teu orgulho, o teu egoísmo. Abre mão daquilo que tu muito queria, por muitas vezes fazer aquilo que tu não queria. Mas que eu preciso. Para quem conhece o Divaldo aqui, o Divaldo Pereira Franco, ele falou uma frase numa palestra que ele fez no
no Plazinha ali, no Plaza São Rafael pequenininho que tem aqui se não me engano, Alberto Bins. Ele falou assim, ó, sobre nós. Nós somos adestráveis. Ou seja, ninguém pratica o bem porque gosta. A gente pratica o bem que é bom para nós. Agora, para você começar a fazer o bem, você vai ter que abrir mão do cineminha, do encontro, do não sei o quê, porque vai cair bem no dia. Mas aí vem. Parece que escureceu tudo. Parece que você está sempre que você gosta, mas no outro dia, quando aquela pessoa que você ajudou entra pela porta e é outra pessoa, aí você entende que realmente você pode não ter feito o que queria, mas fez o que precisava fazer. E se sentiu aliviado. Porque qual seria a sensação se a pessoa não voltasse no outro dia? Se aquele amigo que te procurou não retornasse mais para a tua vida? Se aquela pessoa que pediu ajuda não conseguisse ajuda e tu ficasse sabendo depois? E aí? Tem um palestrante muito interessante chamado Haroldo Dutra Dias, ele disse assim, ó, nós não percebemos muitas vezes, não é? Quando nós pedimos assim, Deus, bota a mão na minha vida, tralá, mas nós não percebemos que todas as pessoas que estão à nossa volta estão impondo a mão na nossa vida. Negativamente ou positivamente. Todo mundo que está à nossa volta está influenciando na gente. E nós estamos influenciando. A pergunta é, como estamos influenciando? Tá? Vamos seguir mais um pouquinho? Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca. Peraí, desculpa, me perdi. Se perca. Os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve para Deus. Isso aí. Né? Porque muitas vezes esses olhos fechados nada mais são do que fechar os olhos para as ilusões do mundo. E abrir os olhos do coração. Para que quem é que nos guia quando a gente abre os olhos do coração, Mariana? Jesus, né? Eu e a Mariana preparamos um videozinho que eu acho que vocês vão gostar. Vamos rodar? Então tá. Pegue a pipoca aí. Vamos rodar um videozinho. Tá com fome? Se senta aí. Esse vídeo aqui, ele é uma produção Mormon, da igreja Mormon, e ele é uma passagem de Jesus que fala do cego de nascença. E aí é Jesus curando um cego, que se eu não me engano é no Evangelho de João. Vamos ver aqui que eu acho que vai ser legal para nos ajudar a entender um pouco. Se vocês repararam bem, o Mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé.
Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vos disse, não ouvistes? Para que o quereis tornar? A ouvir quereis vós, porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. E os que veem sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Perceberam ali, né, que Jesus untou os olhos dele, levantou ele da escada, virou ele para o caminho e disse, vai, te lava-te no tanque de Siloé, né? E ele deu, tipo, caminho pra ele ir, por mais que ele seja cego. É que nem, tipo, o Sr. Alex fica doente. Aí a mãe dele vai lá, fala, cuida dele e fala assim, Alex, agora se cuida. E daí ele tem que ir no caminho de se cuidar, né? E... senão daqui a pouco tô doente de novo, né? É muito interessante porque não nos basta que Jesus nos dê o caminho.
Bem que ele podia caminhar por nós, né? Bem que ele podia ir me levando pela mão, né? Mas parece assim, mas esse Jesus era um cara extremamente malvado, pegou o cego e mandou caminhar sozinho, né? Vai, caminha aqui, né? Pessoal, quando a gente olha lá o tanque, a foto de cima lá daquela cidade, do tanque de Siloé, era uma reta. Da onde Jesus pegou o cego e curou, ele só tinha que descer alguns degraus, tipo esse último degrau nosso mais largo, descia e entrava no tanque de Siloé. Era o único trabalho que ele ia ter. Isso se assemelha muito ao nosso trabalho, né? Quando a gente pega esses ensinamentos e nós pegamos todos os conselhos que nós recebemos, o único trabalho que a gente tem é analisar e fazer o caminho. E fazer o caminho. Mas muitas vezes, por acreditar, né, que todos os outros caminhos são melhores e por estar com os olhos abertos para todas as ilusões do mundo, esse caminho de melhora não serve. É um negócio, isso aí não, isso eu não quero, né? Isso aí não sei o quê. E quando vê a gente se afunda, né? A gente se afunda. Mas vocês viram também que ele falou ali, o cara chegou e intimou. Nós também somos cegos, né? E Jesus disse, olha, se fossem cegos não teriam pecado. Agora tu fala que tu viu, tu tá lascado. Agora tu fala que tu viu, tu tem pecado. Teu pecado permanece contigo. E o interessante é que se a gente for analisar o que o cara falou ali, quando o cara disse, eu só sei que, eu não sei se esse cara que me curou é pecador, mas eu sei que agora eu tô enxergando, eu não enxergava. Eu era cego desde nascença, mas naquela época o que era o entendimento? Se você nasceu com uma deformidade, uma deficiência, ou era porque tu era pecador, ou porque os coitados dos pais do cara eram pecador. Os caras criaram, tiveram trabalhando caramba, naquela época lá de miserê, o pessoal passava uma fome do cão, e ainda os pais do cara eram responsáveis pelo cara ter nascido assim, não é? E ainda disse assim, ó, tu é nascido todo em pecado e quer me ensinar? Ou seja, eu sou melhor que tu só porque tu nasceu cego. Eu sou melhor do que tu só porque tu nasceu com uma enfermidade. Eu sou melhor do que tu. E aí lá ele fala, tudo bom, Gabriel? Lá ele fala, eu também sou cego? Não, né? Porque se tu fosse cego, tu não tinha pecado, mas como tu diz que tu enxerga, teu pecado permanece. Ou seja, como tu ainda tem os olhos muito abertos para as coisas do mundo e tu ainda te sente melhor do que os outros, teu pecado permanece. Se tu tivesse fechado os olhos para as ilusões do mundo, hoje estaria melhor. Vamos seguir aqui? Meus bons amigos, acreditem em mim. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. Essa cegueira dos olhos ali, né? Ela pode ser nós fechando os olhos para essas ilusões do mundo, né? Vamos seguir mais um pouquinho, que a gente já está no 40. Vamos ler o trechinho. E agora, algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse, minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E quem sabe, se essa alegria não seria sua perdição, tenha confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas, por sua vez, faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de lhe dizer. Que parte interessante essa, né? Onde ele lembra a menina que é necessário que ela tenha paciência, né? Tenha fé, mas que se ele abrir os olhos dela e se ela passar a enxergar como as outras pessoas enxergam, talvez ela se perca, né? Talvez ela se engane. Vamos falar a verdade aqui. Vamos ficar só nos olhos. Quantas vezes vocês se perderam por causa dos olhos? O que a gente pode se perder pelos olhos mesmo? A gente tem muita gula e daí... E tipo, a gente não tá com fome ali, mas
mas a gente viu aquele doce ou aquela comida e, tipo, só por ver, já, tipo, teve vontade de comer, sendo que a gente nem tá com fome. Ou outra... exemplo bom também. Quando quer comprar uma coisa, não é? Quando a gente tem aquela vontade de consumir. Pode dizer louca, vontade louca. Vontade de comprar louca tudo. de comprar uma E coisa. só de ter visto aquele sapato que a gente nem precisava, a gente vai lá e gasta dinheiro e sem necessidade, só de ter visto. Ou então nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos, tu tá ali muito bem no teu relacionamento, aí passou a pessoa toda produzida, tu diz, ai, é o amor da minha vida. Ah, é o crush que eu queria, ali, ó. E aí a outra pessoa do outro lado diz, ó, aqui, ó, tô aqui, ó. E assim a pessoa vai de relacionamento em relacionamento. Tu quer ver com essa questão da gula que a Mariana falou? Vai dizer que você já não viu isso aí. Mas enquanto tu não vê o fundo do pote, tu não descansa. Porque tem que comer até a última bolachinha. O fundo da panela do negrinho ou do branco. Tu não descansa. Tu não pode ver. E quantas vezes a gente diz assim, ó, não, nem me mostra isso que eu tô de dieta. Nem me mostra isso que eu tô de dieta. Sempre de dieta. Agora já sabe por que vem cedo, tá sempre de dieta. É compulsão. E essa compulsão é acionada pelo quê? Pela vontade. E por quê? Porque eu vi. Aí eu comprei. Eu gosto muito de comprar, vamos por caneta. Adoro comprar caneta. Saí do shopping, fomos dar uma volta, a Mariana disse, pá, Mariana, essa é a caneta que eu quero. Tava me faltando essa caneta, olha aqui, ó. É dos ursinhos carinhosos, olha aqui, ó. Pá, isso aqui é da minha época. Olha ali o carinhômetro aqui na ponta, ó. Comprei a caneta. Ah, tu viu no YouTube? Comprei a caneta. No outro dia, quando eu for ao shopping, tem uma caneta dos Power Rangers. Tem uma caneta do Balão Mágico. E no outro dia vai ter uma caneta do A Turma, da Xuxa. Vai ter uma caneta do K-pop. Vai ter várias, mas tem gente que gosta. Em suma, toda vez que eu voltar naquele lugar que eu comprei, vai ter outra coisa que eu gosto. O meu problema não é ter a coisa. O problema é eu ver a coisa. Então você já sabe, quando vocês forem ao shopping, vocês entrem como quem está saindo. Entra de costa. Porque tu não vê. Ah, mas hoje tem um plástico maravilhoso que chama cartão de crédito que afunda as pessoas. E isso é o problema, não é? É o doce que eu vi. É a caneta que eu quero. É o tênis. É o crush. É o cacho. É o namorado. É o relacionamento. Então, pessoal, sempre vai ter algo que os meus olhos vão me trair. Sempre vai ter algo que os meus olhos vão me trair. Muitas vezes eu vou ter que, eu vou ter que usar aquela técnica do cavalo, Sai na rua, bota aqui, ó, só olha pra frente, ó. Sabe como é que é o nome disso? Foco. O cavalo tem foco. Se o cavalo consegue ter foco, eu consigo também. Não é? Eu consigo também ter foco, gente. Então, hoje nós vamos fazer mais curtinho, estamos chegando no final. Já, meu Deus, vocês vão... Viu como passou correndo? Eu queria fazer só 5 minutos, viu só? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Esperamos que tenhamos tido bom proveito desse tema aqui, Lembrando, se alguém quiser dar uma lida na íntegra dele, item 20 do capítulo 8, bem-aventurados que têm por coração o item, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Vamos fazer a nossa prece. Vamos lá então, contigo. Fechar nossos olhinhos bonitinhos, Gente, Deus, eu quero agradecer por essa noite muito legal, com essas pessoas maravilhosas. Quero que o Senhor ilumine o caminho delas e até as pessoas que não puderam vir. E que a nossa, no caso, a próxima semana seja ótima. E que todo mundo saia daqui bem melhor do que entrou, bem mais iluminado. E que o Senhor... todo mundo. É isso. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Bom final de semana a todos.